Muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a olhar para aquilo que é mais um excerto do programa de Miguel Morgado, o Torto e Direito, onde ele fala sobre as declarações de António Costa, que a realidade é que já foram há alguns dias, mas como isto penso que seja um programa semanal, Miguel Morgado só falou disto agora, e eu acho que foi uma boa análise ao que na realidade é a hipocrisia, que foi o facto de António Costa ter referido o problema que é a habitação em Portugal neste momento, quando o facto é que ele governou durante 8 anos. Portanto, governando 8 anos é obviamente um problema a longo prazo, e foi ele obviamente o culpado deste problema na habitação em Portugal, que tem os jovens e que tem a classe média e que tem, enfim, as pessoas mais velhas também, que tem toda a população portuguesa, principalmente nas metrópoles, mas também um pouco fora das metrópoles. Se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de partilhar com pessoas que possam gostar dos temas assim relacionados à política. É verdade que este canal é um pouco mais virado para a direita, portanto, se conhecerem alguém mais dessa linha ideológica e que possa gostar deste tipo de conteúdo, acredito que possa ser um canal porreiro para passarem um bocado do vosso tempo. Portanto, agradeço a divulgação do projeto e vamos então começar a ver este excerto. Disseste. Entretanto, esta semana ele discursou em Bruxelas a dizer que é inaceitável que os jovens portugueses gastem o salário todo em habitação. Ora, ele foi primeiro-ministro durante 8 anos, a crise na habitação agravou-se nesse período. O que é que explica que o diagnóstico que ele faz hoje em Bruxelas não tenha sido a solução que ele aplicou quando estava em Lisboa? Na tradição Yiddish, há uma palavra que se designa isto muito bem, que é chutzpah. Chutzpah é a palavra que nós utilizamos para descrever um espanto e uma perplexidade de tal ordem perante o atrevimento do nosso interlocutor. Um interlocutor que pode dizer que um juiz não pode condená-lo depois de ele ter assassinado o pai e mãe por ele agora ser órfão, não é? Isso não se faz. Portanto, chutzpah é a palavra que se aplica aqui a António Costa. Ele deixa-nos perplexos. Eu peço para pormos aqui o... Eu confesso que não conhecia esta expressão, esta palavra, como quiserem chamar, chutzpah. E esta história depois fui investigar um pouco sobre de onde é que vinha, e a história é realmente irónica e engraçada, ou seja, como o Miguel Morgado disse aqui bem, um homem, um jovem que matou os próprios pais, disse que o juiz não o poderia condenar porque seria uma vergonha condenar alguém que seria órfão, não é? Portanto, é aquelas ironias, e portanto acho que é uma frase que se aplica aqui. A realidade é que António Costa foi efetivamente o culpado pelo problema da habitação em Portugal, portanto é só hipócrita estar a referir o problema da habitação em Portugal como sendo um problema de terceiros. Gráfico que recorda as pessoas do aumento do custo médio com a habitação em Portugal quando ele foi primeiro-ministro e teve todos os instrumentos de política para corrigir o problema. Deixem-me só pausar aqui mais uma vez para analisarmos aqui este gráfico. Isto penso que seja o preço médio em milhares de euros, a fonte é o INE, em 2026, e portanto podemos ver aqui a cada ano que vai subindo o preço médio da habitação em Portugal, e aqui até existe a máxima variação que foi de 12,6% ou 12,6%, exatamente. E isto vai de ano a ano, portanto o que podemos ver é que a habitação em Portugal é um problema a longo prazo. Podemos atuar, quando existe um problema de preço, neste caso de valor, podemos atuar em duas frentes. Podemos atuar na oferta e podemos atuar na procura. No caso da habitação em Portugal, ou podemos diminuir a oferta ou podemos aumentar a procura. Neste caso, como é um problema bastante grave, e eu acho que no contexto de Portugal dá para gerir e dá para atuar nas duas vertentes. Dá para atuar na vertente da oferta, porque dá para existir, não só de forma pública, mas também de forma privada, condições para a construção de habitação. O que aconteceu no governo de António Costa é que existia uma carga fiscal gigante e muita burocracia para a construção de casas, o que fez com que o setor privado abrandasse o ritmo de construção, e existiu uma oferta pública que não conseguiu acompanhar de todo essa falta de habitação privada que acabou por existir. Portanto, o governo de António Costa tinha condições mais de esquerda, portanto, basicamente o que acontecia era que estava-se à espera que existisse uma habitação pública que conseguisse compensar isso, portanto isso tinha essas condições mais à esquerda, portanto a contar com a habitação pública, mas a habitação pública não existiu. Olhando para a parte da procura, é obviamente o tema da imigração, e curiosamente coincidiram os dois no governo de António Costa. No governo de António Costa existiram duas formas, não só portanto esta parte da oferta que já referi, mas também a parte da procura, porque aquela imigração super descontrolada, super flexível que nós, obviamente, desde 2015 que temos em Portugal, desde o início da crise migratória, não só em Portugal, mas também na União Europeia, e que António Costa foi atrás disso. Isto é mau não só para Portugal, como também é para os restantes países da União Europeia, porque Portugal está no espaço Schengen, peço desculpa, e portanto, estando no espaço Schengen,
é também uma porta de entrada para os outros países e, portanto, toda a União Europeia ficou completamente, não só por Portugal, mas também dos outros países, que também foram um bocado atrás desta retórica imigratória. Mas Portugal, geograficamente, estando num sítio mais a favor da América Latina, tendo contactos com os PALOP, obviamente devido ao passado colonial, tinha ainda um contexto pior, acredito eu. Portanto, a realidade é que estas duas frentes se encontraram, a questão da oferta e a questão da procura, e, portanto, é obviamente um plano a longo prazo que falhou, que devia ter sido feito por António Costa, e agora, para recuperar, neste momento já passámos aqui os 200 mil de preço médio, agora para recuperar será preciso, isto agora é mais ideológico, podemos optar por uma construção massiva pública ou por condições massivas privadas. Eu acredito que neste momento Portugal não é um país rico, portanto eu acho que o que tínhamos de fazer era criar condições para os privados fazerem essa construção, mas sendo privado ou público, efetivamente vai demorar tempo, é um plano a longo prazo, porque foi a longo prazo para subir e agora vai ser a longo prazo também para descer, portanto preparem-se que não digo ficar pior, porque acredito que agora irão existir medidas nesse sentido, quer dizer, se não existirem vai continuar a piorar, isso é verdade, mas olhando para as coisas pelo lado positivo de que o plano começaria agora, um plano de construção pública aliado a condições de construção privadas, isto demoraria, acredito eu, mais uns 5 anos para voltar a um preço confortável, seja para os jovens, seja para a classe média, etc. Em relação aos jovens já existe a compensação em relação à facilitação do crédito e tudo mais, mas mesmo assim para a classe média acho que só iria comportar os preços a um preço mais fazível, digamos assim, daqui a uns 5 anos por aí. Isto é um legado de António Costa no que diz respeito ao custo da habitação. Ele agora vir com esta dose de moralina, dizer que é inaceitável que os jovens portugueses ou a classe média portuguesa gaste a totalidade do seu salário para adquirir uma casa, dá vontade de dizer assim: isto é inaceitável, mas ele aceitou. Ele foi Primeiro-Ministro. Ele foi Primeiro-Ministro e assimilou estas coisas todas, prometeu políticas, prometeu medidas que sempre aceleraram este processo. Portanto, isto é inaceitável, mas ele aceitou. Logo, nós temos de pensar assim. Em democracia, perante um desastre deste tipo, produto de políticas públicas e de escolhas políticas, nós temos sempre de responsabilizar o líder político. Para o bem e para o mal, o líder político é o responsável. Ele era. Não durante 1 ano, nem 2, durante 8. Durante 8. E foi na sequência desses 8 anos que ele foi para o lugarzinho que ele agora ocupa, Presidente do Conselho Europeu. Portanto, eu diria assim, se isto é inaceitável, então é inaceitável António Costa ser Presidente do Conselho Europeu. Tu achas que há uma forma de acumulação destes? E isto é outra coisa bastante irónica, para além da própria declaração de António Costa, é que António Costa fez, a meu ver, e acho que da maioria dos portugueses, um péssimo trabalho como Primeiro-Ministro, conseguiu uma maioria absoluta e desprezou completamente essa maioria absoluta que foi dada pelos portugueses, e depois consegue subir de cargo, consegue subir de escalão e passa de Primeiro-Ministro português a Presidente do Conselho Europeu, que acredito eu que é mais ou menos unânime que é um cargo superior ao de Primeiro-Ministro em Portugal, é um cargo na União Europeia e tudo mais. E até de bastante destaque, aliás, formalmente, até penso que, todos sabemos que na prática não é bem assim, mas até formalmente até penso que o líder do Conselho Europeu até está acima da líder da Comissão Europeia, neste caso a von der Leyen, mas todos sabemos que a von der Leyen está presente no Conselho Europeu, é a líder da Comissão Europeia, portanto, formalmente não, mas na prática é assim. A líder da União Europeia, se pensarmos na líder da União Europeia, pensamos em von der Leyen, obviamente. Mas a realidade é que António Costa subiu de cargo após ter tido um péssimo trabalho ao serviço do país. E, portanto, fazendo uma comparação com o futebol, é quase como se um treinador descesse de divisão e depois no ano a seguir fosse para o Real Madrid. É completamente absurdo. Pelo menos nestes 2 episódios acaba por afetar a credibilidade dele enquanto... Ele tem a sua credibilidade afetada agora de várias maneiras. Neste, o povo português já não o leva a sério, não é? No caso do influencer, essa mentira, enfim, acho que as pessoas até estão disponíveis para esquecer uma coisa dessas. Agora, este tipo de afrontas, em que ele basicamente pensa que, indo para o Conselho Europeu, como muitos políticos do PSD, do PS e de outros partidos julgam que vão para o Parlamento Europeu ou para a Comissão Europeia e lavam-se branquinhos de todas as máculas que traziam da governação. Não lavam, isso não acontece assim. E ele, pelos vistos, acha que pode chegar aqui a Portugal e dizer este tipo de coisas impunemente. E ainda por cima, ele tem outro problema de credibilidade que é este. Talvez as pessoas não estejam tão atentas a isto. A esquerda europeia, na União Europeia, não está nada contente com ele. Acham que ele é demasiado servil à von der Leyen. Houve um comício em Barcelona
da Aliança Progressista, melhor dito, global, em que estava combinado ele ir. Ele depois, à última hora, não apareceu. Houve uma reportagem agora no Politico, que é um jornal online só que faz cobertura de assuntos europeus, que dedicou um dos seus dias precisamente à desconfiança que a esquerda europeia tinha votado António Costa. E então ele é apanhado a fazer estas declarações. Porquê? Porque uma coligação de presidentes da Câmara europeus, liderados por um homem, que é o Roma, presidente da Câmara de Barcelona, que está à frente de uma coisa que se chama Mayors for Housing, quer dizer, presidentes da Câmara. Sobre isto de António Costa não estar, não fazer muita frente a von der Leyen, é algo que já se via, mesmo enquanto primeiro-ministro português. Via-se muitas vezes quando existiam, enfim, digressões, deslocações do primeiro-ministro português à União Europeia, e neste caso em contacto com von der Leyen, via-se na altura que não existia propriamente, não era padrão de António Costa de fazer frente a von der Leyen. António Costa vê von der Leyen como uma superior hierárquica, se quiserem. Portanto, a realidade é que António Costa não é esse tipo de político, até porque eles estão bem conectados ideologicamente, se quiserem. Portanto, não seria muito o objetivo de António Costa fazer isso. Pela habitação. Este homem, já agora, o Presidente da Câmara de Barcelona, é onde... Aliás, desculpem lá, esta existe quando apareceu o Chega e estavam a existir movimentos de extrema-direita na Europa, até há um vídeo bastante famoso de um diálogo entre António Costa e von der Leyen. Ainda era António Costa primeiro-ministro, e António Costa disse a von der Leyen que não precisava de se preocupar com a suposta extrema-direita em Portugal. Não se precisava de preocupar com a extrema-direita em Portugal, porque a extrema-direita em Portugal não era anti-União Europeia e até era a favor da Ucrânia. Portanto, é mais uma prova que o próprio líder socialista, António Costa, não reconhecia ou Chega como propriamente a extrema-direita que existe, se quiserem. Quer dizer, existe em Portugal, ou existia, agora o partido foi extinto, mas é mais uma forma de dizer que o Chega não é de extrema-direita, é sim de direita radical, porque existem algumas coisas que distinguem, nomeadamente o facto de não ser a favor de ditaduras pelo mundo fora. Curiosamente, quem é a favor de ditaduras pelo mundo fora é o PCP, e ninguém diz que o PCP não é democrático. Eu tenho pessoalmente as minhas dúvidas. Portanto, é mais uma ironia de que o próprio líder socialista António Costa diz que o Chega não é uma extrema-direita a sério. Aliás, eu acho que nem se devia chamar de extrema-direita. Aqueles homens que as suas políticas de habitação destruíram o mercado de habitação em Barcelona. Controle de rendas, obrigação de construção com habitação social, que paralisou totalmente a construção em Barcelona. E agora, surpresa das surpresas, as rendas em Barcelona estão a disparar há anos, o preço da habitação está a disparar há anos em Barcelona, mas pronto, lá está que o Presidente da Câmara de Barcelona... Vou puxar aqui um bocadinho atrás porque eu interrompi o raciocínio, desculpem lá. É um daqueles homens que as suas políticas de habitação destruíram o mercado de habitação em Barcelona. Controle de rendas, obrigação de construção com habitação social, que paralisou totalmente a construção em Barcelona. E agora, surpresa das surpresas, as rendas em Barcelona estão a disparar há anos, o preço da habitação está a disparar há anos em Barcelona, mas pronto, lá está, é um homem que está à frente desta coligação, que vai pedinchar dinheiro à União Europeia para poder lavar os seus pecados, neste caso municipais, no plano da habitação, com a europeização do problema. Há muitos políticos que gostam de fazer isso. Mas é um problema transversal a vários países da União Europeia. É, mas as políticas nacionais contribuíram de que maneira para chegarmos a este ponto, até porque a situação... Sem dúvida nenhuma, e este caso específico de Barcelona que ele fala é mais um caso que até pode ser lido, e existe alguns paralelismos com Portugal, que é, existiu muita burocratização, existiu muita carga fiscal, acho que é o termo correto, existiu muita carga fiscal e muitos impostos diferentes e burocratização, e portanto um dificultar do processo para a construção privada em Barcelona, que foi um pouco o que aconteceu em Portugal, e a construção pública não conseguiu equilibrar esse dificultar, se quiserem, da construção em Barcelona, e portanto existiu um desequilíbrio da oferta em relação à procura. A procura, lá está, aconteceu como também em Portugal, com o aumento da imigração, e a oferta não conseguiu cobrir esse aumento da procura, aliás, nem cobrir a procura que já existia. Da habitação, no mercado de habitação, não é igualmente grave em todos os sítios. E aqui em Portugal, nós tivemos um Primeiro-Ministro, que agora é Presidente do Conselho Europeu, que por acaso fez muita propaganda à volta das suas políticas de habitação, que foram um fiasco. E que estabeleceu metas na altura, que acabaram por não ser cumpridas. Metas, e teve muitos instrumentos, ele teve vários instrumentos para dedicar à política de habitação, e não fez, foi uma escolha dele. E isso, também ninguém morre por causa disso, é o que é.
Mas Só este que ele governo tem que ser- agora também estabeleceu metas. Mas ele tem que ser Miguel. responsabilizado. Mas é que este governo ainda não teve, Luís Montenegro ainda não teve o tupete de chegar ao pé dos portugueses e dizer, ao fim de 8 anos de ser ele a provocar uma situação, dizer assim, oh, e agora esta situação é inaceitável. Quando Luís Montenegro tiver esse tupete, cá estaremos para lhe dar a torta e direito. Neste caso, foi António Costa. Quem não tem vergonha... Todo mundo, para quem não tem vergonha, todo mundo é seu, é o que o povo português diz. E neste caso é o Conselho Europeu, é dele. A Miguel, presidência do Conselho Europeu. mudemos de tema. Falavas de... Bom, era este o excerto de Miguel Morgado que eu vos queria trazer aqui. Em relação a esta coisa das promessas de António Costa, não era só em relação à habitação, também existia em relação à saúde, que ele disse que todos os portugueses iam ter um médico de família até ao final do seu mandato, e obviamente estamos muito longe disso. Portanto, é António Costa vintage. Mas a realidade é que, pronto, sempre foi muito bem relacionado, sempre foi muito bem conectado e, portanto, a realidade é que consegue, depois de um péssimo trabalho como Primeiro-Ministro de Portugal e de Secretário-Geral do PS, consegue o lugar como Presidente do Conselho Europeu. Bom, era isto. A minha análise disse, entretanto, enquanto foi o Miguel Morgado falando e eu fui falando por cima. Basicamente foi isto. Deem também a vossa opinião nos comentários sobre esta hipocrisia de António Costa de dizer que o problema da habitação é um problema efetivamente em Portugal e muito sério, quando na realidade foi ele que o causou. Bem, é uma hipocrisia que, enfim, não há palavras, mas de qualquer maneira já estivemos aqui a analisar e a provar que efetivamente foi um problema colocado por António Costa e pelo Partido Socialista. Muito obrigado a todos, espero imenso que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até uma próxima.